Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Pinceladas Jurídicas. Aqui você fica sabendo sobre seus direitos e deveres e também tudo o que acontece no Poder Judiciário Brasileiro. No episódio de hoje, a doutora Gisela Esteves, advogada do escritório Pinheiro Esteves Advogados Associados, vai falar do caso de uma passageira que conseguiu na justiça o direito de ser indenizada após fraturar seu punho em um ônibus superlotado. Então aumente o som e boa audição. Responsabilidade pelo transporte público e o passageiro. Em recente decisão de um juiz de direito da primeira vara de fazenda pública de Campo Largo, no Paraná, nos autos da ação de indenização ajuizada por uma passageira em face de determinada empresa de transporte coletivo e do município que decorreram da fratura de seu punho, uma vez que ao entrar no veículo foi obrigada a aguardar próximo à porta de entrada o deslocamento de outros passageiros, de modo a possibilitar sua movimentação no interior do veículo em razão da superlotação. E não havendo espaço para novos passageiros, o motorista parou no próximo ponto e abriu a porta de entrada, que atingiu violentamente, causando a fratura de seu punho esquerdo. Embora tendo sido prontamente socorrida, o trauma causou dores e a necessidade de cirurgia com a fixação de placa e parafusos. Mesmo realizando as sessões de fisioterapia prescritas, a passageira não recuperou todos os movimentos articulatórios do punho fraturado, ocasionando ainda limitação de movimentos, fora o grave abalo emocional, em razão de dores, desgastes emocionais e posteriores sequelas. Em razão disso, entende por caracterizada a existência de danos morais. Por esse motivo, além da empresa prestadora direta do serviço, a passageira entende que o município é responsável em razão de ser obrigado à prestação do transporte público, o qual presta através de regime de delegação. O município, em sua defesa, alegou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e denunciação da lite, em face da prestadora de serviços, bem como a sua ilegitimidade passiva. A impossibilidade de inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, e finalizando no mérito a inexistência de prova dos fatos alegados, e ainda pela razão pela qual ausente a prova do nexo causal. Entende por inexistente o dano moral, já que a parte autora não demonstra qual a lesão experimentada e tampouco o abalo moral que levaria à configuração do dano. E a empresa de transportes coletivos, em sua defesa, alegou que a culpa era exclusiva da vítima, no caso da própria passageira, já que sem qualquer necessidade permaneceu nos degraus de acesso do coletivo, assumindo o risco dos danos experimentados, e que, de acordo com o relatório de bilhetagem do momento do acidente, denota a utilização do coletivo por apenas 75 passageiros, número menor que a lotação prevista de 90 passageiros, e não configura a superlotação alegada, pelo que se conclui pela inexistência do nexo de causalidade para a condenação pretendida. Salienta que, nos termos do artigo 739 do Código Civil, o transportador não pode recusar passageiro, sendo que o passageiro deve submeter-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, nos termos do artigo 738 do Código Civil, e que a passageira é a única responsável pela ocorrência do dano. Porém, a decisão do juiz foi no sentido que o contrato de transporte exige a obrigação do transportador, que é de fim, devendo transportar o passageiro até o seu destino sem qualquer danos. Assim, entendo pela existência do nexo de causalidade entre a ação da transportadora e os danos sofridos pela requerente. Logo, a responsabilidade civil do município requerido subsiste e deve ele responder indiretamente pelos danos causados à passageira, sendo certo o entendimento do magistrado nos autos do processo de número 001126978160026. Foi apenas na condenação fixada pelo dano moral em R$20 mil, uma vez que, seguindo-se a sentença, de nada adianta condenar a requerida ao pagamento de uma indenização módica. A condenação deve ser suficientemente sensível, como forma de punição, sanção jurídica, com o intuito de fazer experimentar parcela da dor sofrida pelo requerente. E por hoje é só. Agradecemos sua atenção e esperamos ter lhe ajudado com este conteúdo. Toda semana são lançados 2 novos episódios. Este podcast tem o apoio técnico-jurídico da Pinheiro Esteves Advogados Associados e o apoio tecnológico digital da Clã de Soluções Digitais. Para conhecer mais, os links estão na descrição. Até o próximo episódio.